Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E olha só o case que a gente vai contar aqui hoje. Bom, ele saiu do mundo bancário para revolucionar o modelo de negócio das academias de ginástica. Uma década depois, ele resolve apostar no mercado de estética. Eu vou receber aqui o Nelson Lins, que é fundador da Cellfit e da Face Doctor. E ele vai ensinar pra gente aqui o toque de Midas para formatar e construir grandes negócios. Então fica ligado, daqui a pouquinho o Nelson Lins chega por aqui. Quer potencializar seus retornos mesmo em cenários de mercado incertos? Conheça a DV Multiestratégia da DV Invest. Ela já superou o CDI e rendeu 10,5% a mais que o Ibovespa em 2024. A carteira é diversificada em pelo menos 5 classes de ativos: renda fixa, ações brasileiras, investimentos internacionais, commodities e criptomoedas. E ainda tem proteção com 20% de exposição ao dólar. Nos primeiros 12 meses, a rentabilidade foi de 21,5%. Saiba mais e invista com inteligência na DV Invest. Acesse o link na descrição para mais informações. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por empresas de todos os tamanhos é a falha na execução de planos estratégicos. Muitos conseguem elaborar objetivos ambiciosos, mas poucos veem esses objetivos serem concretizados. Quer dobrar o crescimento da sua empresa em 2025? Com o Playbook e Audas de planejamento estratégico, você pode. Planeje suas metas SMART e assegure a execução eficiente com base em mais de 20 anos de experiência. Clientes da Audas já dobraram suas taxas de crescimento. Por que não você? Baixe o Playbook gratuitamente e transforme suas metas em conquistas reais. Acesse o link que está na descrição e faça de 2025 o seu melhor ano. Quer começar 2025 com novas habilidades na bagagem e pronto para ser o profissional que o novo mercado espera? Analisando alguns dados de mercado, vemos que agora é o melhor momento para você começar a se preparar, já pensando no ano que vem. Cresceu 21 vezes as ofertas de emprego mencionando o GPT ou ChatGPT desde novembro de 2022, segundo o relatório do LinkedIn do último ano. Empregadores estão dispostos a pagar 46% mais para contratar talentos com habilidades em IA, segundo pesquisa da AWS. Além disso, o número de vagas na área de tecnologia e produto digital voltou a crescer, segundo os dados do Banco Nacional de Empregos. Pensando em ajudar você a se preparar para esse novo cenário do mercado de trabalho, a Escola de Tecnologia IA Tribe preparou grandes ofertas para a Black Month, campanha que realizará durante o mês de novembro. A iniciativa oferece até 50% de desconto em formações e cursos de inteligência artificial, programação, IA para o direito e Product Management. E antes mesmo da Black Month, a Tribe disponibilizou grupos exclusivos no WhatsApp, onde os participantes poderão acessar ofertas e condições especiais antes mesmo de serem divulgadas no site, além de oferecer benefícios exclusivos como combos e vagas limitadas. Clique no link da descrição e entre agora no grupo de WhatsApp do seu tema de interesse para aproveitar as ofertas exclusivas que a Tribe preparou para você. Nelson Lins iniciou sua carreira no programa de estágios do Banco do Brasil e logo migrou para o Bradesco, onde ele entrou como escriturário e cresceu até se tornar gerente operacional. Ele foi mordido pela mosca azul do empreendedorismo e decidiu apresentar o modelo de negócio de uma academia para conseguir crédito. Nascia aí a Cellfit, hoje uma das maiores redes de academias do Brasil. Em 2019, ele resolveu fundar a Face Doctor para explorar o mercado bilionário de estética, utilizando sua experiência no franchising. E hoje ele vai contar para a gente um pouquinho dessa jornada e vai explicar como que a gente pode também identificar oportunidades de ouro no mercado. Nelson Lins, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Meu amigo Leandro, obrigado aí pela apresentação, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso aqui. Parabéns também pelo teu trabalho incrível, aí tá dentro dos 5 podcasts, né, mais ouvidos no Brasil, né, tá incrível e é um super prazer estar podendo participar, contando um pouquinho da história aqui, espero poder ajudar. Só de te receber aqui, Nelson, já abrilhanta aqui esse nosso trabalho, né? E com certeza a turma que vai nos ouvir, nos assistir agora, tá super afim aqui de pegar as dicas com você, né? De como é que a gente pode empreender com tanto sucesso. Então, assim, pra gente começar esse bate-papo, conta aqui essa história, né? Eu contei que você começou lá no Banco do Brasil, depois foi pro Bradesco e depois resolveu empreender no ramo de academias. Como é que foi esse estalo empreendedor, né? Essa carreira que parecia que ia se desenvolver ali no setor bancário, né? E chegou revolucionando aí o setor de academias. Maravilha, Leandro. Eu vou dar um passo atrás até antes de entrar no Banco do Brasil, nessa parte que eu entrei como estagiário ali. Alguns anos antes eu ainda tive experiências que não posso deixar de passar, que inclusive essas experiências hoje
fazem o que eu sou hoje, né, me fortalecem bastante. Por exemplo, eu iniciei minha trajetória, de fato que muitas pessoas não sabem disso, que eu iniciei minha trajetória profissional fazendo eventos, né? Trabalhava fazendo eventos, animando eventos. Então, eu em alguns casos, alguns eventos, eu me vesti de elefantinho para animar a É festa mesmo, cara? infantil e isso é um ponto bacana, porque meus amigos de infância, meus primos, quando ouvem a história, falam: cara, tu tem que falar que todo mundo sabe a tua essência, de onde tu começou ali, né? Que a gente que acompanha e admira toda essa história, né? Algumas pessoas olham um bancário, né? Mas o bancário tu já estava noutra etapa, né, da tua vida. Então, não esquece sempre de falar essa trajetória do elefantinho que o pessoal brinca, rindo, né? Mas é algo que eu tenho muito orgulho ali de falar, porque foi um trabalho extremamente digno ali e que foi importante naquele estágio da minha vida e que fez hoje eu conseguir iniciar, né, e conseguir enxergar diversos momentos da vida de um empreendedor, de uma pessoa, né? Posteriormente, aí sim eu entro no Banco do Brasil, né? Deixei meu currículo lá. Na época, a minha namorada, que eu namorava na época, trabalhava no banco, solicitou para eu fazer uma entrevista, fui lá, fui selecionado e comecei a estagiar no Banco do Brasil. Foi muito curto, né? Especialmente porque o Banco do Brasil era um estágio com data programada para ser finalizado. Então, acho que, se eu não me engano, passei um ano aproximadamente no estágio Você com aquela estudava o batinha lá quê do nessa Banco do época, Brasil. hein, Nelson? Você era estudante universitário nessa época? Nessa época, eu era sim fazer o curso de administração de empresa. Ah, cara, então é nosso colega, pô. Então tá em casa aqui, né? Isso. E aí eu saí, né, quando acabou esse estágio, a minha namorada também, essa mesma namorada na época, ela ingressou no Banco do Brasil, né? E aí ela falou: olha, o meu namorado acabou, encerrou o ciclo dele lá no Banco do Brasil e tem como eu dar o currículo dele? E aí eu entrei, ingressei, passei na entrevista e foi aí que eu tive um momento de muito aprendizado e eu tenho que agradecer muito a uma verdadeira escola que foi ter trabalhado no Bradesco, né? Lá é plano de carreira fechada, então eu entrei no primeiro estágio, que era como um estagiário, só que a nomenclatura é escriturário, né? E já era com carteira assinada, diferentemente do Banco do Brasil, que era estágio. E eu entrei com muita vontade, com muito sangue no olho, com muita vontade de aprender, né? Sobretudo essa vontade de aprender e de crescer, né? Eu lembro de eu ter perguntado na época lá para o gerente geral o que eu deveria fazer para crescer no banco. E, né, ele sempre deixou muito claro que as pessoas que mais cresciam naquele momento do banco eram as pessoas que vendiam bem os produtos do banco. E eu entendi logo cedo que eu precisaria me especializar em vendas, fortalecer a minha parte vendedora, né? Isso não foi um problema para mim, porque eu sempre fui muito bom em comunicação, sempre fui muito bom com pessoas. E quando eu vi essa abertura que era o caminho do crescimento a vendas, eu sempre estudava qual era o produto que tinha que vender e comecei a vender em todos os setores do banco. Então, no momento do escriturário, eu vendia muito. Então, fui promovido rapidamente, fui para o balcão de serviços diversos, continuei vendendo no balcão de serviços diversos os produtos do banco, batendo as metas. E aí eu fui para a tesouraria, depois eu fui para o caixa. Até no caixa, atendendo, eu estava vendendo e batendo a meta da agência, onde a maioria das pessoas da agência, quando estão em alguns setores, terminam não tendo é, foco na venda, porque estão atendendo e fazendo um trabalho operacional. E eu sempre fazia operacional, mas sempre estava focado naquilo lá que o gerente geral tinha falado, que eu precisaria me focar em venda. E batendo também é, no, nesse momento como caixa, batendo as metas, fui visto como um jovem que estava com muita sangue no olho, com muita vontade, e aí eu fui promovido para assistente de gerente, né? E aí surgiu a oportunidade aí para assumir um PAB, que é um posto de atendimento bancário. Na época, não sei se ainda existe isso, e é uma agência dentro é, de uma grande indústria lá, que era a Pilhas Rayovac, que tinha lá na época, lá no Nordeste. E aí foi a primeira vez que eu virei um gerente geral daquela agência, né? Então, muito jovem, com muita responsabilidade.
E, Leandro, aquela agência, ela nunca tinha sido premiada a nível nacional, e eu consegui, em pouco tempo e poucos anos, fazer com que aquela agência ela tivesse os melhores resultados do Norte-Nordeste em diversos produtos, tivesse os melhores resultados a nível nacional. Então, foi muito bacana, muito aprendizado. E eu tive muito, ganhei muito prêmio, muitos troféus, muita premiação, muitos presentes ali que a gente recebeu do Bradesco. Mas aí aquela inquietude, né, de que todo empreendedor em dado momento da vida começa a parar para pensar se eu não precisava dar um passo a mais na minha vida, na minha jornada, né? E eu era muito jovem naquele momento e eu lembro como se fosse hoje, né? As pessoas que estavam à minha volta, as pessoas mais próximas, mãe, familiares, falavam: "Mas não faz sentido você fazer um movimento desse. Você hoje é gerente do banco, em pouco tempo, está sendo muito premiado, está tendo uma carreira excelente, está tendo um reconhecimento muito bacana do banco. Então você está criando uma trajetória. Daqui a pouco você vai virar um diretor, você vai crescer mais." Mas para mim estava muito claro que o Bradesco, ele é excelente, né? Foi muito bacana para minha trajetória, mas ele ia ter uma limitação para mim. E eu não queria ter essa limitação. Então, eu queria ir além. Eu queria que nada pudesse me conter os meus sonhos a vontade que eu tinha ali de crescer. Foi aí que eu iniciei, não vi ao que os outros que estavam ali querendo o meu bem estavam criticando, fazendo uma crítica construtiva, né, para eu não avançar, mas eu segui o meu sonho e eu lembro que eu coloquei uma relação de empreendimentos que eu poderia fazer, né, para eu colocar um cross-check ali e eu colocar o que esses empreendimentos, quais deles são os mais rentáveis versus o que eu teria prazer de estar fazendo, né? Teria tesão ali de estar buscando, fazendo algo. Tivesse um propósito maior, né? E eu curtisse estar tocando esse projeto. E eu pesquisei e vi vários projetos ali. Foi aí que de academia de ginástica, falei, cara, eu gosto, sempre gostei de esporte e eu acredito que eu vou fazer vai ser muito bacana, sobretudo não vou pensar só na parte financeira e eu tenho certeza que eu vou me divertir também fazendo esse projeto, vai ser muito legal. Então eu fui nesse caminho, né, com esse norte de encontrar um projeto legal e que fosse rentável também. Quando eu comecei a pesquisar o modelo de academia de ginástica, eu não só me encantei pela por o quanto é legal e bacana esse modelo, né? E o que ele proporciona e transforma a vida das pessoas, mas não só a vida das pessoas, mas dos colaboradores e a minha própria vida. Ficou cada vez mais claro que era esse o modelo, e eu me deparei com a grata surpresa, Leandro, que esse modelo ele é extremamente rentável. Falei, cara, é isso que eu vou fazer para minha vida. Vou trabalhar em um negócio que eu vou me divertir pra caramba, vou ser super feliz e eu ainda vou ganhar grana, né? Então a grana vai vir por consequência. Então eu saí, montei lá no banco um projeto. Na época eu não tinha condição financeira para iniciar esse projeto. Eu não venho de uma família rica, não, a minha família era uma família de classe média baixa e que era uma família que meus pais se esforçavam muito para dar o melhor para a gente, né? Mas longe de eu conseguir ter um recurso para montar um negócio. Na época, né, isso tem quase 15 anos atrás, eu lembro que o recurso para investir era na faixa de 250 mil reais, que era muita grana para uma pessoa que ganhava 5, 6 mil reais naquela época ali, né? Então eu não tinha condições, nem ninguém que pudesse me emprestar ou me ajudar ou me dar como um pai ou uma mãe, e eu sabia que eu poderia conseguir um crédito bancário, seria o caminho que eu entendi que seria mais fácil de eu dar o kickoff, dar o início dessa trajetória, Leandro. Segura um pouquinho aí, Nelson, que agora eu quero fazer aqui alguns comentários, cara. Eu nem, assim, eu não te interrompi, porque, pô, eu noto, assim, a paixão no teu discurso, né, contando essa história. E, lógico, eu fui anotando aqui alguns pontos que me chamaram bastante atenção. Primeiro, né, esse teu começo, animando festas infantis, achei fantástico, fenomenal, né, e é uma coisa que eu fiz bastante também, mas sem ganhar nada por isso, né, só para me divertir aqui e divertir aqui as crianças, aqui os meus filhos, né. Mas, e também achei super interessante essa tua postura, né, quando você entrou no banco, você deu o seu melhor sempre.
Então você era um empreendedor já desde cedo com CLT. Perfeito. Então, assim, né, não foi uma coisa, vou virar empreendedor. Não, você já era empreendedor. O comportamento empreendedor estava ali, aquele foco em vendas, o foco em dar o seu melhor, né, cumprir aquelas metas e inclusive, né, essa revolução lá que você causou lá na agência. Então, achei super interessante. Então, isso assim, é uma coisa que eu gostaria de pontuar, porque a gente sempre bate aqui nessa tecla aqui, Nelson, assim, que é para a gente dar o seu melhor sempre, esse foco em excelência, buscar sempre superar os seus próprios resultados, né? Assim que a gente avança, né? Olhando sempre o que a gente faz, dizendo assim, bom, tá bom, mas eu posso fazer melhor. E é assim que a gente avança, né? E gostei quando você falou que você saiu do banco com a frase aqui, que vou botar aqui entre aspas, eu não queria nada que pudesse conter os meus sonhos. Cara, isso é muito poderoso. Né? Então, assim, você com uma carreira brilhante pela frente ali no setor bancário, eu não tenho dúvida que você seria um dos grandes aqui do setor no Brasil e talvez até no mundo, mas você diz, não, mas isso aqui vai me brecar em algum determinado ponto da minha carreira com relação aqui aos meus sonhos. E, pô, achei fantástico. Agora conta pra gente. Então, essa experiência no banco também foi super interessante para isso que você ia contar agora. Né, de pegar conseguir o recurso ali para colocar aquele sonho de pé. Como é que foi? Perfeito, Leandro. Vou só dar um complemento para corroborar o que você estava falando. Eu acredito muito nesse seu ponto de vista, né? E para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Eu entendo que o momento mais desafiador para um empreendedor, uma pessoa que é CLT ou que ele quer sair dessa zona de conforto e dar um passo de fé, né? Um desafio novo, esse momento quando ele está empregado e se essa pessoa já tem filhos, já está com uma certa idade, cada vez mais vai ficando mais desafiador, porque ele vai pensando em como é que eu vou sustentar minha família, né? Então tem muita situação que isso pode atrapalhar esses sonhos daquela pessoa. Então, graças a Deus, eu sempre ficou muito claro para mim que a hora tinha que ser naquele momento, porque eu não era casado, eu não tinha filhos, e se eu não conseguisse dar certo, eu poderia me recolocar no mercado de trabalho, mas especialmente, eu me acreditava fortemente que iria dar certo. Mas ao mesmo tempo, Leandro, mesmo a pessoa que está nos ouvindo, que já está com 40, 50 anos de idade, já tem filhos, já tem uma remuneração aqui estável, isso não é esse minha referência do que eu estou falando que aconteceu no passado, não é para desanimar essa pessoa, né? Porque eu já vi diversos casos de pessoas que também estavam nesse estágio e se desafiaram e deram super certo também, né? Então aqui é muito mais para fortalecer, né, e dar aqui para o jovem empreendedor, o jovem que tem vontade de empreender nos seus sonhos, para, mesmo sem experiência, ir atrás e lutar pelos seus sonhos, e também, diferentemente de mim, que já está numa certa idade mais avançada e com um emprego mais estável, não deixe de fazer o que você ama e o que você sonha também, especialmente para você não ser uma pessoa frustrada por não ter feito e não ter pelo menos tentado, né? Muito boa. Mas voltando lá à tua pergunta, né? Como foi esse momento de transição, né? Então, eu tinha muita vontade e sabia que isso ia ter um desafio muito grande, porque eu nunca tinha empreendido, né? E principalmente com o valor de R$ 200 mil, que era muita grana naquele momento para mim. E eu não tinha primeiro essa grana para conseguir tirar. Eu fui no Banco do Brasil, e era gerente, era meu concorrente ali, eu era gerente do Bradesco, então eu fui no Banco do Brasil, peguei, fiz um projeto e dei entrada no projeto que existia um programa do FAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o PROGé, que tem em diversos bancos e tinha no Banco do Brasil com a taxa subsidiada. Na época era 9,14 ao ano, mais TJLP, uma baita taxa, que é justamente para desenvolvimento econômico do país. Eu sabia que tinha essa taxa, e essa taxa tinha algo muito interessante, que é a carência de um ano para começar a pagar a primeira parcela. Então você só pagava os juros ali em um ano para você começar a pagar. Gente, esse tipo de programa é comum, não é só daquela época lá não, tá? Esses programas eles evoluíram ao longo dos tempos e tem diversos bancos de fomento, de desenvolvimento, que eles propiciam para pessoas como eu,
que tinha um grande sonho, muita vontade de fazer, de construir, né, mas não tinha a capacidade financeira de dar o kickoff, o primeiro passo. Então eu fui aprovado pelo projeto, né, coloquei todo o business plan, como funcionaria, o retorno sobre investimento, como é que eu ia conseguir fazer o pagamento para o banco, qual seria a minha rentabilidade. Participei de uma entrevista no Banco do Brasil e os gerentes acreditaram nos meus sonhos. Eu, na época, coloquei as máquinas. Nelson, mas qual era a tua garantia? Tu não tinha grana e nem garantia para fazer. Então, naquele momento, a estratégia que a gente colocou foi para colocar as próprias máquinas, Leandro, como garantia. Se eu não pagasse aqueles empréstimos, o banco pegaria as máquinas para poder fazer liquidação e ter uma parte do recurso lá. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus aconteceu exatamente o contrário. Então, depois de um ano, quando as parcelas começaram a cair, eu já tinha uma quantidade de alunos significativo, que fizeram com que eu conseguisse pagar todas as parcelas, né? E quando eu já tinha quase 3 anos de pagamento dessas parcelas, é comum que o banco vai se retroalimentando e ele vai gerando mais crédito. E eu sabia disso, porque aquela primeira unidade, que na época eu abri em Recife, ela começou a ter recebíveis de cartão de crédito, recebíveis de cheque, recebíveis de dinheiro, e eu comecei a abrir contas em diversos bancos diferentes, de forma estratégica, justamente para, em dado momento, depois de alguns anos, eu já estava pensando lá na frente, depois de alguns anos de relacionamento e de movimentação bancária, eu ia conseguir aumentar o meu limite de crédito em diversas instituições diferentes. Foi aí que, quando eu já tinha quase R$ 1 milhão em crédito, aproximadamente aí 200, 300 mil no Banco do Brasil, 200, 300 mil reais aproximadamente da Caixa Econômica, e enfim, eu já tinha quase R$ 1 milhão em diversos bancos diferentes. Aí eu veio o segundo passo, que foi um passo de abrir uma academia maior, mais estruturada, e que foi a primeira academia low cost do Nordeste, lá em Salvador. Que aí a gente investiu quase R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 200 mil aí. Boa parte desse recurso é emprestado pelo banco, tá, Leandro? Que legal. Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você concebeu esse plano, você já tinha essa ideia de fazer uma franquia da Selfit? Ou, enfim, era restrito ali uma expansão geográfica ali, Recife, mais de uma unidade em Recife? Como é que você pensou isso lá atrás? Absolutamente não. Não tinha, não imaginaria, nem nos meus melhores sonhos, que isso tudo poderia acontecer, né? Até porque quando eu saí do banco, eu saí com o propósito de montar algo muito legal que eu pudesse me divertir, e o meu foco principal não era a expansão, muito menos a questão financeira como prioridade, né? Mas as coisas foram acontecendo e os resultados começaram a se tornar tão incríveis, né? E eu sempre fui muito aberto a oportunidades e a estar enxergando aquilo que o mercado estava sinalizando, e com o passar dos anos ficou muito claro que esse mercado fitness é um mercado extraordinário e muito carente, e que tinha muita oportunidade para que eu pudesse desenvolver novos projetos, né? Então, para mim ficou muito claro, eu fiquei muito seguro, porque naquele momento eu já tinha know-how de gestão de academias, e eu estava naquele momento me senti mais preparado para conseguir tirar um empréstimo maior para montar um projeto maior. Legal. E aí eu queria saber agora também, essa coisa, indo aqui para as lições de administração, né? Quando a gente olha, por exemplo, lá as estratégias do Porter tal e tudo mais, a gente vai ter sempre assim, quando você tem, por exemplo, no quadrante lá daquele posicionamento, você vai ter lá o de baixo custo, que aí você sacrifica um pouco a qualidade para conseguir oferecer um produto, um serviço de baixo custo, e você tem lá na outra ponta do quadrante, né, algo que você tem um custo maior, você vende por um preço maior, mas também, lógico, né, você tem uma estrutura de custos mais elevada para poder, né, oferecer um produto com mais qualidade. E você chega invertendo a ordem da estratégia consagrada aqui de posicionamento. Você cria, né, uma academia com um excelente produto, um excelente serviço, e coloca isso como baixo custo. Então, assim, isso é uma coisa que bagunça totalmente assim a cabeça do mercado, né? Como é que foi A a lógica naquele lógica, né? momento. Exato. Conta aí pra gente como é que foi também a elaboração dessa estratégia, né? Essa formulação,
porque eu acho que deve ter um insight assim poderosíssimo aí para nossa audiência. Perfeito. É, com todo respeito aos pensadores, né, o Kotler, os pensadores da administração, são gigantes aí, conhecidos em todo o mundo, é, e eu admiro pra caramba todos eles. Mas eu acredito fortemente, Leandro, que a gente precisa estar atento ao mercado e ao dinamismo do mercado, né? Para mim sempre ficou muito claro que, especialmente nessas últimas 2 décadas, a revolução em diversas áreas do que estava acontecendo, o que não tinha acontecido nas últimas centenas de anos atrás. E quem não tivesse muito antenado a essa dinâmica, né, muito dinâmico tudo isso que está acontecendo, quando se a gente olhar a, acho que aproximadamente 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia iPhone. Há pouco tempo atrás foi feita a internet. Quando eu falo de marketing, quando eu iniciei o marketing, eu fazia panfletagem na rua, com carro de som, com holofote. Pessoal, venham para a academia. Cara, o que que mudou hoje? O que que a gente faz agora com tráfego, com marketing digital? E cada ano que passa isso vai evoluindo de uma forma muito rápida. Então, eu fui muito visionário e sempre gostei de me referenciar com novos modelos de negócio e entender como funciona na prática esses modelos de negócio. E muitas vezes esse modelo não vai estar no teu país ou na tua cidade. Às vezes esse modelo pode ser que ele esteja na China e muitas vezes está lá essa referência, esse benchmark, muitas vezes vai estar nos Estados Unidos, como era o modelo low cost nos Estados Unidos, onde foi o disruptivo esse modelo lá e funcionou bem pra caramba. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de academias e os Estados Unidos é o primeiro país do mundo com o maior número de academias. São mercados muito parecidos em termos de persona para o público que gosta de fazer atividade física, né? Então, para mim ficou muito claro que esse modelo era um modelo disruptivo e estava funcionando. Sabe aquela coisa, Leandro, que nada se cria, tudo se copia. Eu não criei um modelo low cost de academia. Já existia lá nos Estados Unidos, mas ninguém estava atento aqui. Teve um cara que ficou atento a isso, em São Paulo, que é o nosso concorrente aí, o Edgar Corona, da Smart Fit. E ele viu esse modelo também e observou e começou a montar e disseminar esse modelo, especialmente nas regiões ali do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E esse modelo caiu como uma luva também aqui para o brasileiro. Então eu tinha dados do que estava acontecendo nos Estados Unidos, dados do que já estava se desdobrando em 1 ano, 2 anos ali pela Smart Fit. No Norte Nordeste ainda não tinha chegado. As pessoas no Brasil, até em São Paulo, dizendo esse modelo não funciona. Isso é loucura, essa conta não fecha. Imagina no Nordeste que não tinha nenhuma operação. Mas eu estava muito seguro que os números eram números incríveis e totalmente diferente do ramp-up de uma academia tradicional. Qual era o sentido disso? Qual é a lógica disso, né? O que que faria um modelo ser tão disruptivo? Naquele momento, as academias no Brasil totalmente sem estrutura, cobrando um ticket médio elevado para aquela estrutura, sem ar-condicionado, com máquina quando você ia malhar, treinar, com que o peso ficava com graxa na mão, com ferrugem na mão, e cobrando 150, R$ 200 quando você ia para uma estrutura totalmente defasada, nem ar-condicionado, todo mundo suando, pingando, mas não era do treino, não era porque era suor, porque estava tudo abafado ali, né? E cobrando um valor, um ticket médio, pouco serviço, pouco atendimento e com um ticket médio alto. A partir do momento, estruturas menores, a partir do momento que você coloca uma estrutura maior, entregando mais serviço por um preço menor, isso vai disruptar o mercado logo de cara. Se o pessoal cobra lá, uma academia de bairro cobra R$ 200 e uma academia premium cobra 450, mas a de bairro cobrava 150, R$ 200, a gente está falando aqui que eu vou colocar uma academia premium cobrando um terço do preço de uma academia popular. É mais ou menos essa lógica. No primeiro momento, quem não entende o jogo do número vai pensar, cara, esse cara é maluco. Mas se você parar para entender, aquela academia ela não vai mais ter 400, 500, 600 alunos. É uma academia que você vai colocar 4, 5 mil pessoas. Então, o teu DRE, o teu plano de negócio já é um pouco diferente do que a maioria das academias tradicionais estavam acostumadas a ter. E eu tinha esses números todos na minha mão, por isso eu estava muito confortável. E sabe aquele ditado que quem enxerga e tem a visão primeiro, e começa a pesquisar
e ele começa a dar o primeiro passo, bebe água limpa quem chega primeiro, aquele ditado, né? Você foi lá, deu o primeiro passo, foi mais ousado, algumas vezes você vai ter um risco maior, mas você vai ser mais disruptivo. E foi o que aconteceu. A gente teve um risco maior, mas a gente teve um sucesso mais rápido e maior também, porque a gente foi a primeira rede do Norte-Nordeste a montar uma academia low cost lá em Salvador. Então imagina Salvador, que é uma cidade que a musicalidade é muito forte. Eu coloquei musculação, que era como a Smart Fit, que era o único player concorrente naquela época estava fazendo só com musculação. Estavam nadando de braçada sozinhos. E aí eu coloquei musculação e ginástica e dança numa cidade que tinha toda a aderência para dança e para ginástica. Então, naquele momento, eu queria aquela matriz de SWOT que a gente faz, né? Quais são as oportunidades aqui? O meu principal concorrente, que está no Sudeste, está iniciando um modelo novo no Brasil e colocou só um tipo de serviço. Eu vou trazer mais serviços para abranger um público feminino também, porque eu percebi que os números deles, majoritariamente o público naquele momento era masculino, então eu quis trazer essa fração do público feminino também para as academias, pelo fato de já ter tido experiência anterior com a academia de ginástica do modelo tradicional. E aí as pessoas falaram que eu era mais louco ainda. Falou, cara, se aquele cara de São Paulo é maluco, tu é mais psicopata ainda, né? Porque tu quer ter um custo maior de serviço, trazer ginástica. Se aquele cara tá fazendo aquilo ali, ninguém sabe como ele tá fazendo, como é que a conta vai fechar? Tu vai precisar de mais professor, mais área para ginástica, cobrando isso aqui. Mas só finalizando isso, Leandro, foi exatamente o oposto. Eu estava certo, né? E deu certo o modelo, a estrutura, né? Porque o primeiro dia parecia um Black Friday. Foi uma loucura de gente entrando ali em Salvador. Cara, era muita gente. A gente não conseguia atender a demanda de pessoas que tinha. E essa primeira academia, ela conseguiu desenvolver mais outras 4 unidades que a partir dela, ela gerou tanto caixa, tanta receita, que eu gerei mais 4 academias do mesmo modelo. E aí, nesse momento, eu montei em Recife, montei em João Pessoa, também aí, naquele momento, também no shopping Mangabeira. Esqueci o nome do shopping, meu Deus. É Era o Mangabeira. Shopping Mangabeira. Mangabeira, mas o nome do dono do shopping, meu Deus. Ó, é uma personalidade assim tão marcante aqui na cidade de João Pessoa que todo mundo conhece ele como dono do shopping e a família Isso, dele. Tem a mulher do dono do shopping, o filho do dono do shopping, o genro. exatamente. É E o aí Roberto eu esqueci o Santiago, nome cara. dele, Roberto Santiago, exatamente, é uma personalidade aí. Quando o Roberto viu que a gente tava com um modelo novo, diferente, falou, cara, eu quero isso aqui no meu shopping. E aí ele falou, cara, eu quero colocar o shopping era novo naquele momento e estava na administração do shopping. Ele falou, cara, eu quero que fique perto da administração do shopping, a academia com visibilidade aqui para toda a praça de alimentação. Então a academia ficou linda também aí em João Pessoa. Então a gente montou mais 4 unidades. Recife, outra em Salvador, João Pessoa, né? Então a gente estava com 5 unidades. Foi aí que em 2015 um fundo de private equity, um fundo de investimento americano chamado HIG Capital, um grande fundo de investimento, eles começaram a olhar o nosso segmento e começaram a perceber que, cara, quem é que está fazendo isso aqui no mercado? Smart Fit, mas já estava sendo investida pelo Fundo Pátria naquele momento. Quem são os outros que estão fazendo isso? Ah, é o maluco que está lá no Nordeste que está fazendo isso aqui também. Então, aquele maluco que estava fazendo aqui esse modelo, não era tão maluco assim, porque o fundo entrou e olhou os números e ficou impressionado. E eles começaram a avaliar que os nossos econômicos eram mais fortes do que os econômicos das unidades comparado da Smart Fit. Especialmente porque eu tinha mais serviços do que eu conseguia atingir o público feminino. O fundo não teve dúvida, Leandro, e quis ser nosso sócio na operação. Então, até hoje, eles são nossos sócios, né, fazem parte do board, do conselho de administração da Selfit. Hoje a empresa é uma holding, uma empresa SA. Hoje saiu, inclusive, nesses últimos 2 dias aí, recente, uma reportagem na revista Veja. Esse ano nós investimos 100 milhões de reais aqui em expansão, tá? Nós estamos com 144 unidades. Imagina aquele cara que se vestia de elefantinho lá atrás, né? Teve um sonho, entrou no banco com um sonho depois de empreender, montou a academia de bairro, depois se associou a um grande fundo de investimento americano em 2015 e 10 anos depois desse investimento do fundo, né? Eles entraram em 2015 e quase 15 anos de quando eu comecei a empreender, nesse meu primeiro empreendimento, a empresa ultrapassou nos últimos anos aí o valuation de mais de 1 bilhão de reais, né?
Esse R$ 1 bilhão ele ultrapassamos há quase 2 anos atrás. Hoje eu estimo aí uma estimativa que a gente já esteja com quase 1,6 bilhões de reais de valuation, tá? Então é uma trajetória interessante para o cara que estava ganhando R$ 25 aí para animar a festa infantil, né, Leandro? Cara, demais essa história, né? Impressionante, Nelson. E aí eu queria saber, né, quando vocês tiveram essa valuation de 1 bilhão, né, vocês chegaram a cogitar fazer um IPO, como é que foi? E como é que foi também a decisão de não fazer, né? Que continua, enfim, com capital fechado, Muito, né? muito bom, muito boa pergunta, né? Isso a gente conseguiu esse valuation justamente no roadshow, onde os grandes bancos, o Banco UBS, o Bradesco, o BBI, que fizeram esse valuation naquele momento ali do roadshow, a gente ingressando, fazendo um movimento na CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para que a gente fizesse o protocolo, protocolamos, por isso a gente precisou entender qual era o nosso valuation naquele momento, porque a gente ia para mercado. Né? Então fomos aprovados e já estava no pipeline de IPOs daquele ano. Entretanto, aquele ano foi um ano muito atípico, né? Um ano que nenhuma empresa, tivemos pandemia, enfim, nenhuma empresa de nenhum setor aí fez IPO. Foi um ano totalmente diferente do que acontecia no mercado nacional. Então a gente, naquele momento, preferiu não ser a única empresa de todos os segmentos a fazer o IPO. O mercado não estava propício para isso, né? Mesmo que no ano anterior, a nossa principal concorrente, que é a Smart Fit, fez o IPO, e foi um sucesso o IPO deles, eles foram muito bem sucedidos, o valor da ação subiu bastante aí, mas a gente entendeu que naquele momento era um momento de não ingressar e fazer nosso IPO e aguardar uma nova janela de oportunidade para que a gente consiga, de forma orgânica, continuar fazendo nossa expansão, que é o que a gente sabe fazer bem, né? E aí, até aquele momento, a gente não tinha o modelo de franquia ainda definido. Foi aí que a gente fez, olha, cara, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. A gente não vai conseguir atender todas essas regiões e captar todo o potencial dessa região do Brasil. Como é que a gente pode fazer isso? Foi aí que a gente, né, junto com o fundo, o conselho de administração, os sócios da empresa, nós definimos também abrir para um modelo de franquia. Então nós temos aproximadamente aí, tá? Porque esse número é tão dinâmico, tá, Leandro? Mas que a gente está cada semana abrindo uma nova unidade. E algumas semanas a gente abre até 2 ou 3 unidades por semana, para você ver como é que Nossa, é cara, intenso aqui é as nossas impressionante. inaugurações, né? Então, aproximadamente aí nós estamos com umas 108, 110 unidades próprias e o resto são franquias, né? Então, quando a gente, há 2 anos atrás aproximadamente, nós abrimos para o modelo de franquia, de franchise, nós já tínhamos muito know-how e muita unidade própria. Então, para a gente fez muito sentido a gente transferir know-how para novos parceiros que pudessem ter o mesmo propósito de transformar a vida das pessoas naquelas regiões, naquelas cidades. E a gente tem visto os franqueados muito felizes, né, da Selfit, fazendo expansão, virando multifranqueado, comprando mais unidades, né? Recentemente, esse ano, nós fomos a única empresa fitness do Brasil a ganhar o selo de excelência da ABF, que é um selo extremamente importante, né, que é o selo mais importante do franchise nacional. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise, né? Então nós estamos muito felizes, sobretudo pelo reconhecimento dos nossos franqueados e os resultados deles. Isso vem através dos selos que nós temos e troféus que nós estamos ganhando no segmento, né? Cara, impressionante, né? É um verdadeiro aqui mestre Jedi aqui do empreendedorismo, cara. E, e cara, com uma empresa, né, então avaliada aí em quase 2 bilhões de reais, aqui já tô aqui fazendo essa projeção aqui. Deus te ouça, Deus te ouça. Mas, cara, aí você não sossegou. Você é inquieto, né, cara? E acabou criando aí também a Face Doctor. Conta Totalmente. pra gente, assim, como é que foi também, né, o nascimento dessa nova empresa, a Face Doctor, né? E, enfim, né, o que te motivou a criar um novo negócio, enfim, né? E imprimir ali a mesma excelência, tal, tudo que você já está acostumado a fazer na Selfit. Perfeito. Eu sou muito jovem, né? Vou fazer 42 anos agora e acredito fortemente que eu tenho muita coisa para fazer, que eu só estou começando. Brinco que eu só estou me alongando agora e eu vou começar a colher os melhores anos da minha vida agora, né? Especialmente porque nesses últimos 15 anos a gente errou muito também, a gente precisou aprender e levou muita pancada. Então foram anos de muitos aprendizados. Então quando a gente replica, a gente observa agora novos modelos de negócio,
a gente observa com muito mais clareza, muito mais segurança, muito mais senioridade, que quais são os caminhos mais curtos para que a gente não tenha tanto sofrimento. Isso, para mim, ficou muito claro que, é, mais uma vez, assim como o Bradesco, só a Selfit ficaria pequeno para os meus sonhos e para os meus projetos, né? Então, além da Selfit, eu quero ter mais filhos, né? Então, eu sou um pai com um grande coração Hum. e eu tenho certeza que ao longo dos anos eu vou ter diversos filhos aí e vou me esforçar para ter filhos de sucesso. Então, naquele momento, para mim ficou muito claro que essa experiência adquirida nessas últimas décadas com expansão de rede, com gestão de rede, com gestão corporativa, com liderança, com vendas, né, com franchise, para mim ficou muito claro que se eu buscasse um novo modelo de negócio e conseguisse trazer essas experiências para esse novo modelo, a curva de ramp-up desse modelo ia ser menor, né? Então, se eu demorei quase 10 anos para transformar uma empresa bilionária com quase 200 unidades no Brasil, cara, eu tinha uma meta pessoal, Leandro, né? Eu gosto de fazer minhas metas pessoais. Minha meta pessoal era, cara, se o meu primeiro filho mais velho passou 10 anos quase para fazer um valuation de 1 bilhão, e eu passar de 100 unidades aí com esse filho, eu preciso pelo menos em 4 anos, que é metade do tempo, o meu segundo filhinho tem que fazer em 4 anos. Não pode fazer em 10, porque se fizer em 10 tem alguma coisa errada comigo. Pô, Nelson, não aprendi nada, eu vou fazer no mesmo tempo, né? Então eu fico muito feliz porque em 3 anos. Aí, lá atrás, a Face Doctor já tinha passado de 100 unidades já em 3 anos, né? Hoje a gente já está chegando a quase 150 unidades com a Face Doctor e metade do tempo do que eu passei para chegar com a Selfit, né? Então, para mim, o que fez essa velocidade, além da experiência de gestão de Nelson? Isso é muito importante, cara, muito importante, Leandro. Escolha bem o seu modelo de negócio. Escolha bem o seu modelo de negócio. Pesquise intensamente o seu modelo de negócio. Se esse modelo te der prazer, tesão em fazer, isso é um ponto extremamente importante. E o segundo, pesquise modelos de negócio que possam ser disruptivos, que entreguem valor, que sejam diferentes, que tenham diferenciação competitiva no mercado. Se você escolher bem esse modelo de negócio e tiver muita força de vontade de fazer o negócio acontecer, você vai ter uma chance maior desse negócio rampar e crescer. E foi aí que para mim ficou muito claro que a Face Doctor, no modelo de negócio que a gente tinha ali de expansão, fazia total sentido porque o mercado de estética no Brasil é absurdo. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome estética. Em termos de injetáveis, de produtos minimamente invasivos, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que é o segundo país no mundo que faz mais injetáveis, aplicação de produtos como Botox, como que é o ácido hialurônico, toxina botulínica. Então, esses produtos hoje do Brasil, nós somos uma potência consagrada já. E para mim ficou muito claro que esse mercado ele não estava sendo totalmente penetrado ainda. Nós temos cerca de 4% só da população. Olha que loucura! Nós já somos o terceiro país do mundo que consome estética e apenas 4% da população aproximadamente consome estética. A taxa de penetração é muito baixa. E aconteceu um movimento muito interessante que para mim ficou muito claro que essa visão estava certa e que esse modelo ia rampar de forma descomunal do que qualquer outro segmento. E foi o que aconteceu há 3 anos atrás, 4 anos atrás aproximadamente. O segmento ele era capitaneado, só quem podia fazer esse tipo de procedimento eram os médicos, dermatologistas. E os dentistas, naquele momento, isso acho que uns 4, 5 anos atrás, eles ganharam na justiça a liberação para que eles pudessem fazer a, as aplicações de toxina botulínica. O procedimento eles já faziam para fins terapêuticos e naquele ano foi liberado para fins estéticos. Cara, isso mudou completamente o jogo, porque o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de dentistas. Existia naquele momento, Leandro, uma demanda. Olha a cabeça do empreendedor que está sempre antenado, o que o movimento, o que o mercado está te mostrando que vai acontecer. Cara, imagina o segundo país no mundo com o maior número de dentistas, uma demanda gigante e reprimida, onde eles não podiam fazer para fins estéticos, já faziam para fins terapêuticos e só estava liberado para a classe médica. O que isso ia acontecer nos próximos anos? Ia ter um consumo,
né, de forma muito clara e óbvia, ia ser um consumo dessa classe, né, com milhares de profissionais da área de saúde que iam consumir. Entretanto, aí que está o grande pulo do gato. Esse profissional é um profissional que nas suas faculdades, nas suas universidades, eles não recebem capacitação em termos de gestão, venda, liderança. Então, para mim ficou muito claro que eu ia pegar um profissional extremamente qualificado da parte técnica, entretanto, com pouca qualificação na parte de gestão, de vendas, de tecnologia, de governança corporativa, de contratação de pessoas, de marketing digital. E aí ficou claro que se eu montasse um modelo de negócio e formatasse o modelo de negócio, entregasse pronto de estética para esse profissional que tinha essa demanda reprimida, eu ia conseguir conciliar esse potencial e essa demanda reprimida junto com o meu know-how em expansão e gestão e operações de rede, de franquias, e para mim era o modelo perfeito. Então, quando eu tinha isso muito claro, essa visão, e foi o que aconteceu, Leandro. Por isso que eu acredito fortemente que não é só por Nelson. O modelo é muito forte, os números são incríveis, né? Hoje nós temos franqueados que têm resultado de quase R$ 80 mil de lucro num único Impressionante, mês. cara. Tem franqueados que estão faturando e vários já se transformando em multifranqueados, né? Porque nós temos muito multifranqueados na rede. Mas aí aconteceu um negócio muito interessante também nesse meio tempo. É só para finalizar esse trecho, Leandro, que eu lancei e criei e formatei um modelo para o profissional de saúde. Dentista, biomédico, farmacêutico. Cara, caiu como uma luva. Beleza. Só que aí veio uma situação incrível que eu não estava prevendo. Que os empreendedores, empresários, pessoas de outros segmentos de gestão, advogados, engenheiros e até multifranqueados de outros segmentos, eles começaram a olhar que tinha algo muito diferente nesse novo modelo, especialmente em relação a números e resultados econômicos. Quanto ao valor que eu invisto versus o payback, é o ponto de equilíbrio. E aí, hoje, depois que eles perceberam isso, teve uma revolução de pessoas não médicas, não da área de saúde, que começaram a comprar a franquia da Face Doctor também. Então, hoje eu tenho aproximadamente aí meio a meio, 50% da rede são profissionais de saúde e os outros 50% são pessoas comuns, que advogados, engenheiros, professores, que hoje viraram. Eu tenho até multifranqueado que trabalhava na aviação como comissário de bordo. E hoje já tem 3 unidades aqui da Face Doctor. Né? E querendo crescer cada vez mais. Porque, como eu falei lá atrás, o modelo de negócio tem números incríveis, Leandro. São números absurdamente incríveis que eu, conhecendo o franchise, eu desconheço qual outro segmento hoje no franchise. Né? Até quando eu faço uma comparação com a academia de ginástica, olha só que loucura, né? Para você montar uma academia de ginástica hoje, uma self-fit, o custo de CAPEX gira em torno de 3 a 4 milhões de reais para você fazer um investimento em uma self-fit. E o payback, que é o retorno sobre o teu investimento, gira em torno de 36 meses aproximadamente aí, tá? Então a persona e o público que vai buscar uma self-fit é uma persona diferente, tá? Tem uma persona que a gente vai buscar e prospectar essa pessoa em lugares não comuns, como todo mundo está buscando no varejão ali, esse tipo de cliente com capacidade financeira de investimento maior também. Quando eu olho para a Face Doctor, eu consigo colocar uma Face Doctor hoje a partir de R$ 190 mil, dependendo se for um modelo de sala comercial. E o modelo maior que tem, que é com a clínica grande, que às vezes dentro de shopping, gira em torno de R$ 300 mil de investimento. E o que é mais bacana, Leandro? Quem já tem uma clínica, eu já tenho uma clínica, eu sou dentista e trabalho com estética. Hoje, se ele tiver cerca de R$ 29 mil, já com a taxa de franquia inclusa, que a gente está fazendo uma promoção, inclusive, de lançamento esse mês, já com taxa de franquia inclusa, esse profissional de saúde ele pode fazer a mudança de bandeira. Ele troca, então o cara já tem uma clínica no interior, numa cidade que tem 20, 30, 40, 50, 100 mil habitantes, independente do número de habitantes, você pode ter 1 milhão de habitantes, mas você já tem uma clínica e você não consegue performar na tua clínica porque você não tem um modelo de franchise. E aí você
adere e você investe só R$ 29.000 e você muda a bandeira. Por isso que hoje muitas pessoas estão procurando e a Face Doctor tem crescido de forma exponencial. Cara, impressionante. Agora, eu notei um ponto aqui, né? Você falou da questão desse vislumbre que você teve do mercado, para onde ele ia crescer, né? E o potencial de crescimento. E só que aí você não contou assim. Qual é o ponto de sinergia ali, qual que é o match, né, entre a Face Doctor e a Cellfit? Porque eu acredito assim, bom, né, academia você tem também um apelo à estética, né, por mais que o objetivo final seja a saúde, a estética também está muito envolvida nesse mercado, né? Então, assim, existe uma sinergia entre públicos, né, da Cellfit e da Face Doctor? Eu entendo completamente, eu entendo que eles são complementares, né? E nós fazemos muita campanha em parceria quando a gente vai inaugurar uma nova Face Doctor no mesmo shopping que já tem uma Cellfit com 4, 5 mil alunos, já temos uma base de clientes ali. Então a gente vai na inauguração, a gente termina fazendo essa collab aqui, né? Para que a gente possa fortalecer as duas marcas, né? Especialmente porque esse público que está buscando os cuidados pessoais dentro de uma academia é o público que está cuidando do corpo, né? Mas ele também vai cuidar da pele dele, da parte dermatológica, da parte facial, da parte corporal. Então tem tudo a ver, são modelos complementares. Legal. Bom, ô Nelson, para a gente terminar aqui essa aula, né? Não vou nem chamar de episódio podcast, aqui é uma aula que você está dando aqui para gente. Eu queria que você passasse então para a turma aqui quais são os segredos para fazer essa capacidade que você tem de uma boa leitura do mercado, bolar um negócio com um modelo de negócio que seja lucrativo, sólido e capaz de crescer como você cresceu, assim, com receita própria, né? Por mais que você tinha lá a questão do financiamento do banco, né? Vocês bancaram a própria expansão. E aí eu queria saber qual que é o segredo disso, cara. Excelente pergunta, Leandro. Isso é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim e é mais fácil do que parece. Eu vou tentar trazer de forma mais didática possível para quem está nos ouvindo hoje, ela possa de alguma forma se sentir ajudada e empoderada e de fato entender que de forma simples. Então, eu vou tentar trazer uma comunicação a mais simples possível aqui, porque a ideia de fato é ajudar a tua audiência aqui, tá? Vamos lá. Lembra aquilo que eu falei que nada se cria, tudo se copia. Se você está buscando um novo modelo de negócio, você vai começar a pesquisar no Google modelos, o que é que está faturando, performando. Eu sugiro você sair um pouco dessa caixa e você começar a olhar quais são os principais modelos que estão virando unicórnio, de forma bem objetiva, tá? Para facilitar aqui. Quais são os modelos que estão virando unicórnio nos Estados Unidos e na China? Primeiro, o que é unicórnio? Unicórnio é uma empresa que era uma startup, que é uma empresa recente, jovem, uma startup, e ela ultrapassou o valuation de US$ 1 bilhão em pouco tempo. Tem startup aí que já está nascendo com valuation de mais de US$ 1 bilhão antes de nascer, só pelo modelo de negócio disruptivo dela. Mas vamos colocar que um modelo desse de startup, em média, em um ano, ela consiga disruptar o mercado e valer US$ 1 bilhão, e aí ela é considerada unicórnio. Se você busca esses unicórnios nos Estados Unidos, na China, porque esses dois países são dois países que estão na vanguarda da tecnologia. Se a gente vai para o Vale do Silício, quanta coisa de inovação está acontecendo lá. E por que eu falo esses unicórnios? Porque ele já se validou. Ele ainda é um modelo disruptivo, mas ele validou e esse mercado funcionou. Ele conseguiu chegar àquele valuation. Não foi à toa que esses caras conseguiram chegar a esse valuation. E aí, desses modelos, faça pesquisa, começa a pesquisar quem são os novos unicórnios americanos. Quem são os novos unicórnios na China. Comece a estudar quem são esses unicórnios para entender o que é que eles têm e quais são esses modelos que não chegaram ainda no Brasil. Cara, legal, esse modelo é top, não chegou no Brasil. E depois, se esse modelo ele combina com o teu propósito, ele está alinhado com o teu princípio, com o teu propósito. Você não é só pela grana, porque se for só pela grana, você pode ter um unicórnio ou 10 unicórnios. Ele não vai funcionar só por grana. Eu acho que é muito pouco, é muito pobre você montar algo só pela questão financeira. Então, se você tem esse tempero de forma muito prática,
tomara que algumas pessoas, quando a gente acaba esse podcast aqui, comecem a procurar aqui no Google unicórnios americanos e comece a pesquisar e se debruçar, porque aí ele vai começar a sair daquela caixinha ali, da limitação de falar, cara, é o modelo que eu tô vendo de fast food que tem aqui em casa, aí eu vou aqui no shopping, esse é o que eu tô vendo, loja de roupa, vestuário. Isso vai começar a abrir a mente dessas pessoas. Eu poderia falar muito, cara, a gente poderia falar um podcast inteiro só sobre isso, sobre Temos que inovação, marcar. tecnologia, novos modelos de negócio. Pô, a galera Entretanto, eu tô falando, vai cobrar, viu, Nelson? vai cobrar. Mas de forma prática, como a gente está finalizando, aqui é uma forma bem simples de você conseguir já iniciar a pesquisar e começar a entender como funciona a cabeça dessas startups bilionárias. Muito bom. Olha só, Nelson, depois do nosso episódio aqui, o Google vai procurar entender o que foi esse aumento repentino nas buscas aí Então, por unicórnios Leandrão, americanos e então chineses. aproveita, já que vai ter uma repercussão muito grande aqui, né, na busca do Google, aproveita, aí posso fazer meu merchan aqui também, né? Claro, manda aí, cara. A galera já deve estar procurando aqui na rede e tal, onde é que eles podem Vamos te achar aí. procurar no Google então aí, gente. Nos segue nas minhas redes sociais, pessoa física, Nelson, __, são dois underlines, Lins, Lins, tá? Que a gente fala muito ali sobre tecnologia, sobre vendas, sobre expansão, tá? E nas nossas redes sociais da Selfit Academias e da Face Doctor também. E quem quiser, obviamente, só para finalizar, saber um pouco mais sobre o nosso modelo de negócio e virar um franqueado nosso, ou me manda um direct, tá? Estou sempre, na minha equipe tá aqui, fica com o meu Instagram, tá sempre respondendo também, ou no canal de expansão dos nossos dois sites lá, que vai ser um prazer a gente poder marcar um bate-papo. Muito bom. Pô, Nelson, cara, aula completa aqui, um verdadeiro curso de empreendedorismo. Aqui em quantos minutos aqui? Mais ou menos uns 50 minutos desse Café com a DM de hoje. Pô, obrigado mesmo, viu, Nelson? Eu, assim, já estava esperando aqui uma coisa fantástica, mas foi muito além das minhas expectativas, então eu queria te dar os parabéns aí pelos resultados, tanto da Selfit quanto da Face Doctor, e como você disse, né, você é um cara muito novo e tenho certeza que vão vir muitos e mais negócios aí pela frente, com o mesmo ou muito mais sucesso, como você falou, né, que você vai aprendendo e vai tendo cada vez um sucesso cada vez mais rápido aí nas suas iniciativas, né, mas valeu demais aí, cara. Meu amigo Leandro, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar trazendo um pouco aqui de insights, aqui ajudando, espero poder ter ajudado aí tua audiência, conta comigo, tá? É um prazer aqui também. Quando você estiver aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a sua terra aqui, me avisa aqui pra gente marcar e tomar um café aqui também aí, né? Você virou a casaca, trocou agora, a gente fez o contrário, né? Eu saí do Nordeste, né? vim pro Sul, caminho inverso, e você foi pro do sul Nordeste pro Nordeste, aí. exatamente. Isso. E só para finalizar, tá? Aqui, gente, eu falei muito sobre empreendedorismo, falei muito sobre expansão, sobre modelos de negócio, sobre vendas, um pouquinho da minha história, mas eu nunca vou poder esquecer de falar do principal, tá, Leandro? Que nada disso faria sentido e eu não teria chegado a lugar nenhum se Deus não tivesse no projeto, capitaneando meus projetos. Então, antes de qualquer coisa que eu faça, de qualquer passo, antes de ir lá no Google, né, eu sempre peço para Deus me direcionar e abrir meus caminhos, mostrar quais são os melhores projetos. Depois, quando Ele mostra, eu pergunto ainda novamente, Senhor, é esse caminho que eu devo seguir? Esse projeto é teu? Porque quando esse projeto é dele e você tem certeza, ele vai te dar um sinal que não é seu, é dele, cara, toca a ficha, que aí eu tenho certeza que o céu é o limite. Cara, que fantástico. E você, o que você achou deste episódio de hoje? Aqui uma verdadeira aula, repito, né? Um verdadeiro curso de empreendedorismo com Nelson Lins. Eu tenho certeza que você vai grudar no Nelson, seguir ele nas redes sociais, vai também ver o trabalho da Selfit e da Face Doctor e também você vai compartilhar este episódio que produziu aqui um conteúdo inestimável sobre empreendedorismo, sobre negócio, com seus amigos. Manda lá no grupo de WhatsApp, marca a gente no @administradores, no @café com ADM, marca o Nelson, a Selfit, vamos espalhar isso aí pelo Brasil inteiro para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que foi gerado aqui hoje pelo Nelson Lins aqui no nosso Café com ADM. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!